Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Lucas, eu faço parte do grupo de palestrantes da USE e com muito prazer hoje nós vamos bater um papo sobre o tema O Poder das Escolhas. É importante nós ressaltarmos que hoje, dentro do programa da USE, estaríamos tendo palestras nas casas espíritas Amor e Caridade de Cedral, Luiz Gonzaga e Apóstolo Paulo de São José do Rio Preto e Amor e Caridade em Palestina. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí, pessoal? Se vocês puderem escrever no chat para mim se tá ok o áudio, para a gente ir começando, fazendo a nossa prece de abertura. Vamos então, nesse instante, fazer a nossa prece. Vamos, nesse momento, mentalizar a figura de Jesus Cristo no seu semblante de paz, de harmonia, de equilíbrio, e nos permitir ir nos desligando de todas as nossas dificuldades, nossos problemas mundanos, e irmos deixando com que essa vibração de luz e maior possa tocar as nossas mentes e nossos corações nesse instante. Querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome na noite de hoje. Agradecemos por essa oportunidade, Pai, e queremos, Mestre, de todo o nosso coração, ser um instrumento seu da noite de hoje e que eu possa ser usado, Mestre, pela equipe de benfeitores amigos para passar um pouquinho mais dos seus ensinamentos para todos os nossos irmãos que estão conectados conosco nesse instante. Pedimos, Mestre, que abençoe e ilumine todo mundo, que onde houver uma ou mais pessoas, criaturas, precisando de Ti, que a sua luz possa ali permanecer, envolvendo esses corações, trazendo paz, harmonia, equilíbrio. E que possamos, Mestre, a cada dia mais, colocar em prática os seus ensinamentos de amor, para que juntos possamos evoluir, burilando as nossas más inclinações, para que a gente trabalhe rumo ao nosso crescimento, para um dia sermos espíritos evoluídos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, nós vamos bater um papo hoje, então, muito interessante, que é o poder das escolhas. E é importante nós compreendermos que o poder das escolhas, ele está diretamente relacionado com uma lei incrível, né, da doutrina espírita, que é essa doutrina maravilhosa que nos traz tanto ensinamento, que nos ajuda realmente a compreender quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E a gente sabe, né, através dessa doutrina maravilhosa, que nós, a grande maioria de nós, temos, nesse momento reencarnatório, o nosso livre-arbítrio. Então, assim, o que seria o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele é literalmente o poder de escolha.
que é o tema da noite, né? Então, o livre-arbítrio, ele nos permite pensar, ele nos permite agir, ele nos permite tomarmos decisões, ações, comportamentos. E esse livre-arbítrio, essas ações, esses comportamentos, nós escolhemos. Porém, ele está submetido a uma lei maior, que é o quê? A consequência de tudo isso, que é a lei de ação e reação. Então, à medida que nós fazemos boas escolhas, teremos aí boas consequências como resposta. E talvez, em alguns momentos, a gente não faça as melhores escolhas e isso daí vai repercutir em consequências, muitas vezes acompanhadas de dor e sofrimento. Então, nós precisamos entender que não tem como fugir disso. A menos que seja uma situação que nós temos uma reencarnação compulsória e, de fato, a gente tem aí o nosso livre-arbítrio tolhido, então a gente não tem condições nenhuma realmente de escolher coisas. Fora essas situações, é muito importante nós entendermos que realmente tudo está sob essa lei máxima. Então, meus irmãos, passando desse princípio, nós precisamos começar a entender como que estão as nossas escolhas. Será que temos feito boas escolhas no nosso dia a dia? Essas escolhas, elas visam a melhoria do planeta, de uma totalidade, ou são escolhas ainda egoístas, que visam apenas o nosso bel prazer? E aí, infelizmente, a gente está olhando somente para o nosso umbigo. Como que estão as nossas escolhas? Tudo começa, né, no início do ano. Então, a gente tem essa crença muito forte, né, do Réveillon, de uma nova entrada de ano, e muitos de nós colocamos aí muitas expectativas, muitos projetos, muitos sonhos, muitas realizações no ano vindouro. E a partir daí, a gente começa, como em qualquer momento de nossas vidas, a fazer escolhas para o próximo ano. Inclusive, muitos de nós deixamos de fazer algumas escolhas, como, por exemplo, iniciar uma dieta, uma atividade física, frequentar com regularidade aí uma casa de oração. A gente posterga isso para a próxima semana, para a próxima segunda, para o próximo ano, e aí também nós estamos fazendo escolhas. Sempre nós estamos fazendo escolhas. Até quando a gente não escolhe fazer algo, também é uma escolha. Porque eu decidi não fazer aquilo naquele momento. Então, isso também é uma escolha. Então, vamos pegar aí, meus irmãos, o início do ano. É muito comum na nossa cultura, né, nós recebermos a entrada do ano com fogos. E aí, muitos de nós, de repente, compramos aí fogos para que a gente venha a soltar com os amigos, familiares, etc. Quando a gente tem, por exemplo, essa atitude e a gente opta, escolhe por fazer isso, pensando que é num sentido, no nosso olhar, né, ainda positivo, para comemorar, para celebrar, para alegria. A gente não entende, às vezes, que nesse momento, essa atitude pode trazer dor e sofrimento para outros irmãos. Mas como assim? Simples, né? Precisamos compreender, por exemplo, quem que está do lado da minha casa ou da região que eu vou passar o Réveillon. É uma criatura que tem condições e não vai incomodar o barulho dos meus fogos, ou é uma criatura que realmente tem alguma limitação com esse barulho todo? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão que a gente pode ter idosos, que a gente pode ter um enfermo, que a gente pode ter ao nosso redor um autista, ou até mesmo alguns animais, talvez esses fogos não seja a melhor escolha para a gente comemorar a entrada do Réveillon.
Então a gente precisa compreender o que cada escolha está trazendo de benefício e malefício para mim próprio e para toda uma circunferência, uma coletividade que está ao meu redor. E quando eu começo a ter realmente atitudes de fazer boas escolhas, utilizar bem o meu livre-arbítrio, pensando não só em mim, mas nos meus irmãos, eu começo a aplicar realmente os ensinamentos de Jesus. Porque o que Jesus nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Olha como Jesus é sábio. Ele pede para que a gente ame o nosso próximo da medida e da mesma forma que a gente ama a nós mesmos. Mas muitos de nós, talvez, não temos esse amor por nós. Talvez muitos de nós nem conseguimos nos olhar no espelho, não conseguimos ver a bênção que é estarmos vivos, as oportunidades que temos e nos aceitarmos exatamente como somos, uma vez que somos filhos do mesmo Pai, do Criador. Então, nesse momento aí, por exemplo, dos fogos, a gente pode dizer, mas eu conheço os meus vizinhos, eu não tenho idosos, não tenho enfermos, mas a gente não sabe, meus irmãos, se o meu vizinho vai receber um convidado, um amigo que tem um idoso, que tem um enfermo, que tem uma criança, um adolescente, um adulto, que esteja num quadro de autismo, talvez até sem maldade, a gente não tem o conhecimento do quanto que isso pode ser maléfico para o Réveillon deles. Então, por exemplo, no autismo, nós temos aí alguns graus e uma dificuldade muito grande de filtro de luz, né, luminosidade e barulhos. Então, às vezes eu solto fogos e eu posso fazer com que o meu vizinho, que está tendo um amigo que é autista na casa dele, com toda essa situação dos fogos, dos barulhos, ele entre numa crise e ele tenha que ir para uma emergência no hospital. Então, os meus fogos podem promover com que alguém ao meu lado não tenha um Réveillon maravilhoso e passe uma emergência no hospital. Isso pode acontecer também, às vezes, com o enfermo, pode acontecer no caso dos animais. Eu sempre, quando eu abordo essa temática dos fogos, eu me recordo da situação que eu tenho um primo que é veterinário e ele fala para mim que um dos momentos que ele mais trabalha no ano é exatamente no Réveillon. Porque o que tem de procura nesse período, em virtude aí de animais que infartam em virtude dos fogos, é absurdo. E muitos, para nós espíritas, muitos desses animais desencarnam. Porque eles também têm espírito e eles também estão aqui participando de um processo evolutivo. Então, olha a responsabilidade quando a gente não pratica boas escolhas. E quais as consequências que isso pode trazer para nossas vidas e para as vidas de toda uma coletividade. Então, meus irmãos, nós precisamos, sem sombra de dúvida, começarmos a pensar mais em tudo que acontece ao nosso redor. Estamos aí, passando por um momento bastante difícil, né? Um momento onde o mundo passa por esse grande desafio dessa pandemia, né? E o que será que cada um de nós contribuirmos para que a gente possa estar passando por tudo isso? Tendo em vista que o acaso não existe e que de tudo a gente tira uma grande lição, um grande aprendizado. Então, nós precisamos começar a pensar. E em cada situação que acontece no nosso dia, ao nosso olhar positivo ou negativo, nós precisamos realmente ali fazer alguns segundos ou minutos de reflexão e entender o que será que essa situação está querendo me trazer para que eu pense, reflita e aprenda. Como eu posso sair melhor de tudo isso?
E isso é fundamental no dia a dia das nossas vidas. Então, é importante a gente dizer que no início do ano nós tivemos aí um acontecimento que me chamou muita atenção e envolve inclusive a era tecnológica, que é maravilhosa. Olha que coisa incrível. Hoje nós estamos aqui podendo bater esse papo através desse canal maravilhoso que é a USE, utilizando o recurso da tecnologia, uma vez que estamos em isolamento social. Então, é um ato incrível da USE de manter, né, as palestras e aí os bate-papos, os ensinamentos de Jesus através da tecnologia, tendo em vista que a gente está aí com limitação de fazer isso presencialmente nesse momento. Então, a tecnologia é uma benção, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, mas também pode ser utilizada como uma escolha inadequada. O que eu tenho compartilhado no meu dia a dia, nas minhas mídias? O que eu tenho mandado de noticiários e mensagens para as pessoas, desde o bom dia até a boa noite? O que eu ando assistindo, vendo, lendo, ouvindo? E o que eu tenho levado para frente? É maravilhoso quando a gente sabe que o mal não merece comentário em tempo algum. E será que eu estou levando coisas relacionadas ao mal? Eu me recordo que no início do ano, pouco depois do Réveillon, nós tivemos o episódio do vídeo do Papa. Então, eu me lembro perfeitamente de uma situação que começou a ter aí um compartilhamento aí de milhões e milhões de um vídeo com uma legenda que talvez não foi a mais feliz. Por quê? Pelo menos a que eu vi, que estava com muitos compartilhamentos, retratava um vídeo do Papa. É aquele vídeo que acredito que a maioria de nós assistimos, que o Papa ele sai, né, e ele se aproxima dos fiéis. E em um determinado momento, uma moça segura a mão dele. E aí ele, num gesto de insegurança, ele bate na mão dessa moça para ele se desprender, né? E aí eu vi um vídeo circulando com uma mensagem assim, com milhões e milhões de compartilhamentos. O ano novo mal começou. 2020 promete. Se a vossa santidade, o Papa, começa o ano batendo em seus fiéis, imagine nós, meros mortais, o que não viveremos nesse ano de 2020. Aguardem. E aí, muitos rindo, porque é uma situação aí de uma legenda irônica, né? Talvez para muitos cômica, mas na verdade, meus irmãos, quando a gente compartilha esse tipo de coisa, nós estamos compartilhando mal, né? Em nenhum momento a vossa santidade, o Papa, ela agrediu a fiel. De maneira alguma. Ali, certamente, como qualquer um de nós, precisamos compreender que o Papa é um ser humano como nós, imperfeito como nós, é um idoso, e agiu ali totalmente no automático, para se defender quando ele viu ali a mão batendo, né? Ele bateu a mão, aliás, né? Para se desprender dessa moça. Então, de repente, a gente pega isso e a gente faz isso, mas para o mal. Isso é uma escolha. E o que a gente tem feito disso, ou disso, ou disso, para o bem? O que nós estamos compartilhando para o bem? O que nós estamos fazendo para o bem? Nós precisamos compreender que nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para que a gente possa evoluir espiritualmente. E para isso eu preciso entender quem sou eu, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu tenho agregado na vida das pessoas. Se eu partisse nesse momento para o plano espiritual, alguém sentiria minha falta? Eu deixaria quais memórias? Memórias boas ou memórias ruins? Eu ia deixar saudades ou desafetos?
quando se falasse em Paulo Lucas, o que viria na mente das pessoas? É uma reflexão que eu preciso fazer, que todos nós precisamos fazer, porque nós sabemos que nós somos muito pequenos, né? Nós viemos simples e ignorantes e nós temos aí todo um caminhar. Mas a velocidade desse caminhar, mais rápido, mais lento, também é uma escolha. O que eu tenho feito para isso? E automaticamente a gente vai realmente ter aí os resultados. Olha, inevitavelmente não tem como a gente não falar de escolhas e falar um pouquinho do momento atual. Por quê? Algumas escolhas nos foram tiradas, né? Por exemplo, fora os serviços essenciais, a gente não está podendo, os outros profissionais que trabalham em outros serviços não está podendo ir abrir a sua empresa ou trabalhar na empresa presencialmente em virtude aí da contenção da transmissão viral. E aí nós estamos muitos trabalhando em casa e muitos sem trabalhar, limitados, né, no aconchego aí dos nossos lares. Veja, meus irmãos, como é interessante a gente entender as nossas escolhas e a gente compreender as bênçãos do dia a dia e realmente as dificuldades e as limitações que nós temos. Por quê? Até ontem eu ouvia, e acredito que muitos de vocês, né, mas eu ouvia muito fortemente aí no consultório a questão da falta de tempo. Eu não tenho tempo para fazer mais nada, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para minha família, ou a minha família não tem tempo para mim, eu não tenho tempo para meus filhos, e por aí vai. E hoje, uma das principais e maiores queixas que eu ouço no atendimento é o quê? A ociosidade. Excesso de tempo, e eu já não sei mais o que fazer. Ah, porque todo mundo fala que é importante ler, é importante assistir bons filmes, boas séries. Eu já assisti tudo, eu estou cansado, eu não tenho mais paciência para ler, eu não tenho mais paciência para assistir filme ou séries, eu ando tão sem paciência porque eu estou trancado na minha casa. Veja, tudo é uma questão de como a gente vê cada situação. Se ontem eu não tinha esse tempo e eu reclamava, hoje, de repente, eu tenho, e é por um período. Daqui a pouco, vai estar tudo de volta ao normal. E aí, o que eu posso fazer com esse tempo, por um período, para mim dedicar mais a mim próprio e às pessoas que estão comigo no isolamento social, no reduto doméstico? Gente, não é possível que nós já lemos todos os livros e todas as obras maravilhosas que nós temos aí nessa doutrina incrível. Será? Muitos de nós não lemos ainda nem as obras básicas. O livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese, né? Muitos de nós, às vezes, nem têm o hábito tão ali regular de fazer o Evangelho, de orar realmente com qualidade, uma prece ascendente. E aí hoje nós temos tempo e talvez ainda muitos de nós não aproveitamos esse tempo de maneira adequada. Meus irmãos, como aumentou a questão aí dos conflitos entre os membros da mesma família. Conjugais, muitas queixas conjugais e dificuldades. E a mesma pessoa que hoje reclama que o marido está em casa e realmente ali ela está no limite com o marido, há um mês atrás ela reclamava que, nossa, meu marido só vem de final de semana, eu sinto muita saudade, eu queria ficar mais tempo com ele. Hoje tenho tempo e já quer que ele volta a viajar e tudo volta ao normal, porque eu não aguento mais o meu marido. Então a gente está vendo o quê? Falta de paciência. O olhar para o belo, o olhar para o bom, o ver o belo e o bom sobre qualquer prisma, em qualquer situação. Então, isso que até ontem era um pedido meu, hoje eu tenho na mão e eu já não vejo como uma bênção.
e aí eu passo a ver como algo negativo e eu começo a reclamar. E a gente nota isso com tudo, né? As crianças, os filhos que estão em casa, crianças ou adolescentes. Então, às vezes, os pais estão sem paciência com eles e vice-versa. Mas nós precisamos compreender quem é o adulto daí, dessa família. E quem que tem mais condições de manter aí o equilíbrio emocional para poder manter aí minimamente a paz nesse reduto. E a gente espera isso dos adultos, dos pais, que precisam realmente se preocupar muito com isso e aí ter criatividade, que tipo de atividades que eu vou fazer com os meus filhos, como que eu vou montar aí uma rotina de atividades com eles, inclusive onde muitas eu vou participar ativamente, seja atividades lúdicas ou seja ajudando os meus filhos nas atividades escolares, pois tem muitas escolas que estão dando aí as atividades de maneira online. Talvez no meu dia a dia, pela minha dificuldade de trabalho, de tempo, eu nunca acompanhe realmente aí como que tá os exercícios dos meus filhos, as tarefas. Hoje eu tenho, mas eu não acompanho também. Então, olha que coisa incrível, que antagonismo muitas vezes nós temos sem perceber. Então, nós precisamos fazer boas escolhas sempre, com o hábito da gratidão. Nós precisamos agradecer todas as oportunidades que a vida nos apresenta. Oportunidades que, ao nosso olhar, são boas, positivas, agradáveis, e outras, talvez, num primeiro momento, no nosso olhar, não tão agradáveis assim como essa que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Que nos limita. Mas o que a gente pode tirar de aprendizado desse grande desafio? O que será que tudo isso pode proporcionar para cada um de nós, para que nós vencemos não só o vírus, mas a nós próprios, para que a gente se torne pessoas melhores e melhores de verdade, não só na hora que passar. Então veja, num cenário onde a gente acha muito difícil e doloroso, existem aí um olhar incrível de N maravilhas. Os rios estão mais limpos, as praias, né? Veja a questão aí dos lixos nas ruas, a poluição. Olha quanta coisa. E a gente parou, hein? Faz pouquinho tempo. E olha aí, a gente já vê o reflexo que isso já está causando no nosso planeta, porém agora com um prisma positivo. O que eu posso tirar de aprendizado nesse quesito que eu estou falando? Quando tudo voltar, eu não posso poluir de novo as praias, jogar lixo nas ruas. A gente precisa manter da forma como está. E isso daí só vai acontecer se cada um de nós ter essa consciência e cada um de nós verdadeiramente escolher ter uma boa escolha de com essa situação, com esse aprendizado, manter hábitos para a gente ter o planeta aí em mais equilíbrio, mais limpo. Isso vai depender de cada um de nós. Senão, daqui a pouco tudo isso passa e eu continuo voltando a ter hábitos antigos que não são tão salutares para o meu planeta, para todos nós. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado de tudo isso? Veja, a questão aí do toque, do aperto de mão, do abraço. O abraço cura, salva vidas. É maravilhoso, a gente já tem isso comprovado cientificamente. Porém, talvez no nosso dia a dia, muitos de nós ainda não utilizamos de tal prática que salva vidas. Que a gente possa, quando a gente realmente estiver aí com ok para uma vida normal, dar mais abraços, olhar mais nos olhos das pessoas, ouvir o que elas têm para nos dizer,
com essência, com amor, com coração. Não apenas por protocolo ou por fazer de conta. O que eu posso fazer com mais pessoas? Hoje, a gente não pode abraçar. E pessoas como eu acredito que muitos de vocês, sabem o peso que isso causa, porque quem é muito aí sinestésico, quem é muito de toque, de dar demonstração de amor, está sofrendo muito com isso daí. Então, que a gente possa, assim que isso voltar ao normal, ter isso como prática no nosso dia a dia, né? 2 segundinhos, 5 segundinhos, e a gente abraçar as pessoas que a gente ama, né? Porque isso é muito importante. Hoje eu não posso abraçar, mas o que eu posso fazer para demonstrar afetividade para as pessoas que eu amo e para as pessoas que precisam? Como poderia ser esse abraço virtual, essa demonstração de amor virtual? É simples. Vamos usar as mídias sociais, vamos usar aí a ligação telefônica, WhatsApp, esses recursos tecnológicos que nós temos para a gente realmente estar demonstrando afetividade, conversando com as pessoas, dizendo para ela o quanto que elas são importantes, se você não pode visitar, né? E hoje a gente não pode, né? O quanto que nós amamos essas pessoas, ali motivando elas, trazendo ali situações de esperança, para que elas possam continuar ali firmes e fortes, para que logo, logo a gente possa dar esse abraço pessoalmente. Mas será que a gente está fazendo isso? Será que eu estou me atentando que no meu grupo de amigos, de familiares, tem algumas pessoas que eu quero motivar e realmente incentivar, trazer esperança, e talvez nesse meio eu me esqueça de algumas pessoas que naturalmente têm uma fragilidade emocional maior, que naturalmente está sofrendo um impacto maior com tudo isso, e a minha simples mensagem de otimismo, o meu áudio ou a minha ligação, me preocupando com ela e motivando ela, pode fazer com que ela passe melhor por tudo isso. Que ela não entre ou não piore um quadro de desordem emocional, uma depressão, um pânico. Já pararam para pensar, meus irmãos, se essa experiência é dolorosa para todos nós, como deve ser muito mais dolorosa para pessoas que já estavam num quadro de depressão, por exemplo, antes de tudo isso? E muitas pessoas vivem sem nenhum membro na mesma casa, encarnado, estou dizendo, né? Então ela vive ali realmente solitária. E aí, talvez, mais do que nunca, quando a gente pensa nessas pessoas e a gente tenta se fazer mais presente no dia a dia com elas, a gente possa ajudar muito, mas muito mesmo, a amenizar essa dor. Isso é amor. Isso é fazer uma boa escolha, aproveitando um cenário momentâneo, atual, para a gente poder emanar o nosso amor para todas as pessoas que precisam. Isso é muito, muito importante. Veja a questão do olhar para os nossos idosos. Até outro dia, talvez, muitos de nós não tínhamos essa preocupação com os nossos idosos. Quantos filhos e netos não visitavam os idosos da família, pais e avós? Tem situações que se visitavam no Natal. Tem situações de irmãos que moram na mesma cidade, se visitavam no Natal. Ia ver o pai que mora na mesma cidade no Natal. Não estou nem falando em casos que moram distantes. E hoje, né, é um grupo que a gente precisa preservar, porque é um grupo mais frágil, e a gente pode ajudar. Como? Por exemplo, indo na farmácia e no supermercado para esse grupo. Quem da nossa família a gente pode ajudar com essas atitudes e também demonstração de afetividade, como a gente já comentou anteriormente?
Quem além da nossa família a gente pode fazer isso? Se você mora numa casa, num apartamento, tem pessoas próximas. Quem que eu posso agora pensar e falar, não liguei para a dona Ivanilde, nossa, tem aquela senhorinha ali que eu nem sei o nome dela, mas ela mora sozinha. Vou ligar no ramal dela, pega lá na portaria. Olha, eu sou a fulana, moradora do apartamento X. Eu me lembrei da senhora, tá tudo bem com a senhora precisa de alguma coisa? E aí a gente se disponibiliza a ir adquirir isso e levar para os nossos idosos. Hoje nós estamos aqui e os nossos idosos desbravaram de quantas coisas para a gente chegar aqui. E muitas vezes hoje se tornam heróis no anonimato, porque a gente se esquece. E muitas vezes a gente prioriza e valoriza os novos integrantes da família, principalmente os bebês, as crianças, e a gente se esquece realmente de como que a gente pode ter aí um maior amor, um maior carinho com todos eles. Então é muito, mas é muito importante tudo isso. A gente precisa aprender com essas experiências para que a gente possa rapidamente passar por elas e com nota boa. Isso é muito importante. Olha a questão da oração. A importância da oração, que muitas vezes também com o tempo corrido, muitos de nós não nos dedicávamos da forma que a gente deveria. E aí a gente sentia o quê? Um quesito que estava sendo feito ali mais ou menos, não estava muito legal. E isso daí não era muito bom para nós e para todas as pessoas que eram beneficiadas com esse quesito. Hoje, com essa experiência atual, a gente vê aí quantas famílias orando juntas. Olha que maravilha, que bênção. Famílias inteiras reunidas que estão aí no convívio, no reduto doméstico, reunidas de 3 em 3 horas, né? A gente viu aí toda essa mobilização aí de horários e sugestões aí de orações coletivas. De repente, o país para em oração, o mundo. Olha que coisa fantástica. Que aprendizado aí extraordinário que a gente pode tirar de tudo isso. Então, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo com o uso do nosso livre-arbítrio, para que a gente possa ajudar a aliviar a dor do outro, contribuir para um mundo melhor. E certamente, se nós irmos nessa linha de raciocínio, nós estaremos fazendo ótimas escolhas e teremos aí excelentes resultados. Quando a gente vai para o capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, ali a gente vai ver a lição do jugo leve. E ali, nesse capítulo que é maravilhoso, ele nos traz, né, que a solução para todos os nossos problemas é o amor e a caridade. Então, em qualquer situação, a gente precisa se voltar para o amor e a caridade. O que eu posso fazer, especialmente nesse momento que o mundo passa por essa experiência, nesse sentido de amor e caridade? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica para quem precisa. Compre um pão. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar um pão. Se disponibilize a entrar nas equipes que vão fazer a divulgação pedindo para várias pessoas aderirem, para cada uma ajudar da forma que pode, e aí juntar tudo isso e sair, levar para a rua. Isso é incrível, é fantástico. Eu moro numa região que eu tenho alguns moradores de rua próximo a mim. E ontem mesmo eu estava comentando com uma dirigente do Centro Espírita
de Mirassol, uma pessoa muito querida, e eu comentei com ela, né, que eu estava bastante preocupado, porque eu sei que existia algumas instituições que traziam leite, pão com frequência, né, todos os dias para eles, principalmente à noite. E eu não estava notando mais essas equipes. E aí eu fiquei pensando, será que mudaram de horário? Será que esse trabalho parou? Como que está isso daí? E aí o que, que eu percebi? Que realmente, por hora, não estava passando. Aí a gente não sabe se é em virtude da situação de nós termos aí as casas espíritas, igrejas fechadas, né? Ou se também, além disso daí, a situação talvez de algumas pessoas estarem com receio ou preocupadas, né, com tanto medo que é disseminado em virtude de se aproximar de outras pessoas. Eu vou fechar a janela, que eu estou achando que está um barulho que pode estar atrapalhando o áudio. Acredito que possa ter melhorado aí. Então, eu me atentei a esse detalhe dos nossos irmãos de rua. E eu fui conversar com um deles. E, de fato, ele me relatou que eles não estavam tendo mais essas equipes e eles estavam com muita fome. Então, veja, uma situação que eu precisei acudir de imediato, né? E quantos, né? Porque eu estou falando ali num grupo de 12, 13 pessoas próximo a mim, mas quantos não pode estar próximo a cada um de nós, em cada lugar, em cada região? Não só moradores, irmãos moradores de rua, mas também talvez algumas pessoas que nesse período que para aí a economia, não pode trabalhar, começa a estar tendo algumas dificuldades. Como que a gente pode ajudar isso? É um tipo de amor e caridade. Nos preocuparmos, e é tão incrível isso, que quando a gente para de se preocupar, ai meu Deus, será que amanhã eu vou ter condições de pagar a minha conta? Será que amanhã eu vou ter o meu emprego ainda de pé? Será que amanhã, será que amanhã, será que amanhã? E a gente para de pensar no amanhã, tendo em vista que eu nem sei se eu estou vivo amanhã. E eu entender que a vida acontece agora, no presente, nesse exato momento. E eu me permito, nesse momento, parar de olhar para a minha dor e eu olho para a dor do meu irmão para aliviar essa dor, e com isso eu faço qualquer tipo de ação de amor e caridade, quando eu volto para mim, para os meus problemas, para a minha vida, eu estou muito melhor, muito mais calmo, muito mais equilibrado e muito mais confiante. Então é incrível isso. Algumas dores, algumas situações que não dependem de nós, né? É uma situação que está muito além, são orientações aí que a gente tem, né, das autoridades, então não tem o que fazer. É orar e aplicar o amor e a caridade, na certeza absoluta que está tudo certo, que não cai uma folha sem a vontade do meu Pai. E nesse período e sempre, em todos os períodos da minha vida, o que, que eu posso fazer realmente de práticas de amor e caridade? Então, isso é muito maravilhoso, e realmente, assim, nos ajuda a ter um olhar realmente para dentro. É um momento da gente olhar para dentro de cada um de nós e nós entendermos o que, que a gente pode fazer a partir de agora para a gente se tornar pessoas melhores. Isso é fantástico. E indo para a reta final do nosso bate-papo, uma coisa muito importante também, falando de boas escolhas, é o entender que nesse momento que nós já temos aí uma pandemia instalada, pior do que isso é a pandemia do pânico. Então, o que eu estou fazendo para tranquilizar e acalmar corações? Nós já falamos da importância de demonstrar afetividade, passar aí tranquilidade, calma, orar, né, pelo planeta,
por algumas pessoas mais sensíveis que a gente tenha conhecimento que estão precisando mais. Além de tudo isso, como eu estou? Porque a minha energia, somos todos energia. Minha energia, ela diretamente impacta na sua e de cada um de nós sucessivamente. O que que nós estamos fazendo para melhorar as nossas energias e, consecutivamente, do nosso planeta? Com toda essa situação de pânico, a vibração do planeta, ela fica densa, pesada. Como a gente melhora isso? Com muita prece, muita oração, e nós agradecemos muito todos que estão aí imbuídos nessas preces e orações, e além disso, os nossos pensamentos. Eu não tenho que pensar que vai acabar, que vai piorar, que não vai ter alimento, que vai ser o caos, que eu vou perder o emprego. Não. Eu tenho que mentalizar, agradecer, acreditando no mundo que eu quero ver. Porque aquilo que a gente acredita, a gente vive. Existe aí toda uma força da mente muito grande. Então, se eu não acredito em mim, não acredito em Deus, acredito que está tudo perdido, imagina o desequilíbrio que eu vou vibrar e o quanto que eu vou desequilibrar mais vidas. Na medida que eu me acalmo, que eu ali me concentro em orações, que eu imagino um mundo melhor, que eu imagino toda essa situação voltando ao equilíbrio, à normalidade, e eu já vou agradecendo esse mundo que eu quero viver, eu contribuo para um reequilíbrio energético e vibracional das pessoas e do planeta. A gente precisa entender que quanto mais nós ficarmos assistindo matérias, isso não é só dessa situação que nós estamos vivendo, esse grande desafio, mas qualquer tipo de matéria, filme, leitura que nos desequilibra, isso nos faz mal. Faz mal para a nossa mente, para a nossa energia, para a nossa vibração. E talvez a gente, sem maldade, eu tenho absoluta certeza que muitos sem maldade, né? A gente fica aí alimentando um monte de notícias, assistindo um monte de coisas, aí a gente se sente esgotado, cansado, sem energia, literalmente, porque consome mesmo a nossa energia, esse desequilíbrio todo. Eu acho que a gente precisa tomar todas as orientações que já foram passadas pelos especialistas, fazer a nossa parte, contribuir nesse momento, orar, fazer boas escolhas, praticar o amor e a caridade, e a gente tem que tomar muito cuidado de não ir passando essas coisas para frente, porque um vídeo, uma mensagem ou um áudio que eu compartilho, sendo ou não verdadeiro, muitas vezes nem é verdadeiro, e eu vou mandando em grupos aleatoriamente para um monte de pessoas, eu estou plantando ali gotinhas nesse copo de desequilíbrio. E eu não sei como que está o limite emocional, espiritual dessa pessoa que vai ouvir. E às vezes eu contribuo para que ela piore o quadro dela emocional, que ela evolua aí, né, às vezes até para um suicídio, no momento aí máximo de desequilíbrio. Então, vamos vibrar no bem. Vamos mentalizar o bem. Vamos acalmar os nossos corações na certeza absoluta que está tudo certo e que são em momentos como esse que nós temos um grande avanço realmente espiritual no planeta. E aí, para a gente ir na reta final, eu gostaria de ler uma citação breve, né, bem interessante. Uma é da querida Cora Coralina, que ela diz o seguinte, né? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir, ou seja, fazer escolhas boas, adequadas. E é muito importante também a gente lembrar, nesse momento, a frase célebre do nosso querido e amado irmão Chico Xavier, que sempre nos diz: tudo passa. Os momentos bons passam.
Os momentos ruins também passam. Que nós possamos, nossos queridos irmãos, fazer um excelente uso do nosso livre-arbítrio. Que a gente possa entender que tudo isso e tudo que acontece na nossa vida tem a nossa participação direta. Eu sou autor da minha história de vida. Então eu preciso fazer boas escolhas através do uso do meu livre-arbítrio para mim ter boas colheitas como resultado. E que a gente possa, acima de tudo, acreditar no nosso mestre maior, ali trabalhar muito fortemente a nossa fé dentro de nós, na certeza absoluta que hoje esse medicamento, aos olhos de muitos de nós amargo, é o melhor para todos nós, e que a gente possa ver com um prisma positivo tudo isso que nós conversamos e o que eu posso fazer para aproveitar esses cenários e oportunidades que a situação me limita hoje. E como que a gente pode sair de tudo isso mais fortes, mais engajados no nosso amor, na caridade, em prol dos nossos irmãos. Porque Jesus nos diz, né, que todos nós somos deuses e a gente pode fazer tudo que ele faz e muito mais. Mas para a gente poder ser Deus, ser um anjo na vida de alguém, a gente precisa trabalhar a nossa luz interior, nos iluminarmos, para assim podermos iluminar o mundo. Foi um prazer imenso, eu agradeço muito ao Uzi, a Sandrinha, a toda a diretoria pela oportunidade de estar nessa noite, conversando com todos vocês, meus irmãos, sobre essa temática, o poder das escolhas, o bom uso do nosso livre-arbítrio, e eu desejo de coração que a gente possa fazer cada dia mais o bom uso do nosso livre-arbítrio, fazendo excelentes escolhas para que a gente viva muito mais momentos de felicidade do que de dor e sofrimento. Tendo em vista que a gente sabe que aqui não é um planeta de felicidade, né, suprema, pela condição atual que nós nos encontramos. Mas a gente pode diretamente impactar em tudo isso. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizarmos nesse instante a figura de Jesus Cristo, o nosso Pai Maior, ir tranquilizando a nossa mente, o nosso coração. Vamos mentalizando um círculo dourado de luz vindo do alto em nossa direção. Na medida que a gente mentaliza esse círculo dourado de luz, a gente arrepia o nosso corpo. É tanta luz, é tanta luz, é tanta luz que arrepia o nosso corpo. E nesse momento, nós nos conectamos com a gratidão e agradecemos, mestre amigo, pela oportunidade do dom da vida. Agradecemos, mestre amigo, pela oportunidade de tantas bênçãos que nós recebemos todos os dias. Muitas dessas bênçãos, ainda pela nossa pequenez, nós ainda entendemos como sendo algo não tão satisfatório. Mas na medida que nós vamos trabalhando a nossa evolução espiritual, nós vamos entendendo que absolutamente tudo que vivemos são bênçãos que nos trazem maturidade e crescimento espiritual. Que essa luz que emana do alto até nós nesse instante possa ser derramada sobre todo o planeta. Que possamos acolher e envolver todos os corações, emanar essa luz para as pessoas que estão doentes, nossos irmãos, para os profissionais que estão trabalhando na área da saúde e toda a retaguarda, profissionais da limpeza, profissionais dos serviços básicos, como os nossos queridos irmãos da coleta de lixo. Todos, sem sombra de dúvida, possam ser acolhidos. As pessoas que estão sofrendo mais diretamente, que estão em maior desequilíbrio, que esses irmãos em especial recebam essa luz, que acalmem seus corações.
as pessoas que estão mais preocupadas com a economia, que estão passando dificuldades do pão, da afetividade, que os benfeitores amigos possam nos usar cada um de nós como instrumento para ajudar a cada um desses irmãos em cada uma dessas dores. E que a gente possa agradecer, Mestre, pela bênção desse desafio e por tanto aprendizado que ele nos ensina nesse momento no planeta. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, e que a sua luz possa estar conosco a cada instante e que nós possamos ser essa luz na vida de todos aqueles que nós nos conectarmos. Gratidão do fundo do coração pela oportunidade de estar com cada um de vocês nesse instante. Eu queria terminar dizendo para vocês que certa feita uma cobra corria atrás de um vagalume. E esse vagalume, no limite de suas forças, se entrega para ela. E antes dela comê-lo, o vagalume pergunta para essa cobra: Dona Cobra, a senhora me conhece? Ela diz: não. Dona Cobra, eu te fiz algum mal? Não, eu nem te conheço, como disse. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que, Dona Cobra, a senhora quer me matar me comendo? E ela diz: porque eu não suporto ver você brilhar. Todos os dias temos que fazer essa escolha, ser luz ou ser trevas. Que possamos escolher ser luz todos os dias e iluminar o mundo. O erro desse vagalume não foi ter escolhido ser luz. O erro desse vagalume foi que ele tinha uma crença limitadora, que ele tinha asas muito pequenas e não podia voar alto. Que a gente possa escolher ser luz, trabalhar as nossas más inclinações, para que a gente brilhe cada dia mais essa luz espiritual e ilumine mais e mais pessoas e que a gente possa voar alto juntos, iluminando o mundo. Gratidão, uma excelente noite para todos, fiquem com Deus.